Encontrou? Diz assim, disse-lhes, ele está falando a Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos lá. O que acontece aqui é que Jesus está colocando um imperativo. Ele não está condicionando se você pode ou não fazer isso. Ele não está colocando aqui uma palavra que você tem vocação ou não. Mas a primeira coisa, eu quero que você entenda a contextualização em que essas coisas ocorreram. Eu quero que você entenda o momento em que Jesus falou isso para os seus discípulos. Deus fez o homem, sim ou não? Sim. Quando ele fez o homem, quando ele fez o homem da sua própria natureza. Deus é santo? Sim. Deus é justo? Sim. Deus é fiel? Sim. A mesma natureza de Deus foi a natureza do homem. Amém? Amém? Só que Deus deu ao homem algo a mais. Deus colocou o homem no corpo. Porque o homem, a natureza do homem é essa que está aqui dentro. Diga, eu sou espírito. Eu possuo uma alma. Mas habito no corpo. Então, Deus colocou o homem em um corpo. Ele fez um corpo. Quando ele fez o corpo do homem, do barro, diga, foi do barro. Quando ele fez, o homem já saiu andando? Não. Porque era só uma casa. Era apenas uma construção. Deus gerou o homem a partir do momento que ele colocou a sua essência no homem. Ele transformou o homem através da sua essência. Ele criou o homem dele mesmo. Ele soprou. Quando ele soprou, além de estabelecer o espírito, também criou a alma vivente. Tornou-se uma alma vivente. O contato do espiritual com o natural gerou a alma. Amém? E a Bíblia diz que formou-se ali uma alma vivente. Então aqui é o homem. O homem era perfeito. Diga, perfeito. O homem, todos os dias Deus vinha conversar com ele. Todos os dias Deus vinha ao entardecer, conversava com ele. Não pense, porque no capítulo 3 já mostra o homem ali, aí a mulher já está se encantando ali com a serpente. Aquilo teve um tempo para acontecer. Amém? Deus não visitou ele um dia, eita, fiz o homem hoje, no sábado eu não venho porque eu estou descansando. Aí ele apareceu no domingo, na segunda-feira o homem pecou. Não foi assim, teve um tempo. O homem se relacionava com Deus, Deus estava ali com o homem. Amém? Aí vem a serpente e coloca dentro do homem o quê? O pecado. É a mesma natureza? Não. O homem morreu. Diga, morreu. O espírito do homem ali se separou de Deus. Não sei se você já percebeu, quando você tira o peixe da água, ele morre? Hã? Morre. Mas demora um pouco, né? Ele se debate, ele ainda fica ali, ele ainda tem vida. Ele saiu, mas imediatamente ele não morreu. Imediatamente ele não morreu, mas ele está perdendo a vida, porque ele perdeu o contato da sua essência, que é a água. Sim ou não? O homem perdeu o contato com Deus. O processo do homem é morte. O homem, quando se separou de Deus, o processo dele é morte, não tem para onde. O homem, espiritualmente, já entrou em morte. E tudo ou mais é uma consequência. Amém? Amém. A alma vai desfalecer, o corpo vai desfalecer, porque tudo vai entrar em decadência. Sim ou não? Sim. Sim. Só que Deus deu ao homem o reino da terra. Deus não poderia intervir naquilo que o homem, porque Deus deu ao homem o livre arbítrio. Até hoje é o livre arbítrio. Você vai falar do evangelho para as pessoas. Você vai pregar o evangelho. Você vai dizer as boas notícias para ela. Você vai dizer que ele diminua a velocidade. Você vai sinalizar para ela. Você vai sair até no meio da pista e dizer assim: diminua pelo amor de Deus.
Mas se a pessoa não quiser te atentar, ela vai continuar seu percurso. Você não tem como impedir. Sim ou não? Você não tem. A sua obrigação é sinalizar, é você mostrar, é você tentar mostrar para ela que o percurso que ela está indo é de morte. Amém? Amém. Tem pessoas que se frustram porque, eu preguei, mas a pessoa nem me deu atenção. Porque aqui importa, você fez aquilo que deveria fazer. Você está cumprindo o ídolo de Jesus, você está obedecendo a palavra. Amém? Mas eu tenho convicção de quem prega a palavra, não tenha dúvida, pessoas serão alcançadas. Às vezes você diz assim, eu não tenho Bíblia. Deixa eu confessar para você, eu não tenho Bíblia, meu irmão, para pregar o Evangelho para as pessoas. Você não precisa de Bíblia, você precisa de testemunho. Bíblia é necessário? É também. Se você for diminuir o seu tempo em outras coisas e se dedicar pelo menos um pouco desse tempo que você gasta com outras coisas, com redes sociais, com Netflix, com algumas coisas, você diminuir esse tempo e dedicar um pouco de tempo à palavra de Deus, é ótimo. Mas eu digo a você que a sua vida já é um testemunho. Se Deus te transformou, se Deus te arrancou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz, você já tem um testemunho para anunciar às pessoas. Amém? Você é uma carta viva. Então o homem, quando pecou, diga, sem solução. Sem solução. Por si só, o homem não conseguiria nunca. Aí vem Deus, através de Jesus Cristo, se faz como homem. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Diga, em tudo. Ai, mas porque você não sabe as tentações que eu passo. Jesus passou. Às vezes a gente vê tanto a natureza divina de Deus, esquece de observar a natureza humana de Jesus. Porque ele esvaziou de si mesmo. Ele poderia ser onisciente, e ele não foi onisciente. Ele poderia ser onipresente, ele não foi onipresente. Ele poderia ser onipotente, o Todo-Poderoso, ele não foi o Todo-Poderoso. Ele foi figura humana. Isso é tão claro que ele só pode começar o seu ministério quando veio o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, é que ele pôde iniciar o seu ministério. Por quê? Porque era o Espírito Santo que lhe capacitava. A Bíblia diz que em alguns momentos, não sei se você se lembra, quando ele estava numa casa e ninguém poderia entrar na casa, porque era grande a multidão que estava ali. E alguns amigos pegaram o paralítico, levaram na cama e não tinha como entrar. Aqueles homens subiram no telhado, abriram o telhado, desceram aquele homem, se lembra disso? E Jesus disse: vocês têm muita fé. Meu filho, teus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que aqueles religiosos que estavam ali começaram a razoar, não entre eles, em si mesmo, dizendo: quem é esse? Dizendo no íntimo deles. Eles não estavam falando. No íntimo deles, eles estavam dizendo: quem é este? Ele está cometendo blasfêmia, ele está perdoando pecados. Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Aí a Bíblia diz: e percebendo no Espírito que arrazoavam em si mesmo, ou seja, o Espírito Santo, trazendo discernimento para ele que algo estava acontecendo na vida daqueles religiosos. Ele poderia ser onisciente, mas ele dependeu do Espírito Santo. Ele poderia ser o onipotente, mas ele dependeu de Deus. Então. Amém? Então diga, Jesus era humano. Era humano. Deus que se encarnou. E a Bíblia diz: em tudo ele foi tentado. Então ele foi tentado nas finanças, ele foi tentado nas emoções, ele foi tentado em tudo. Diga, em tudo. Em tudo ele foi tentado. É tanto que chega um momento que ele estava ali em grande agonia, em grande tribulação. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está dizendo: Pai, por favor. É como, irmão, se fosse eu, Pai, eu me arrependi. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha, não tem como eu voltar atrás, não. Esse Pai, se possível, se houver uma brecha jurídica,
tiver uma possibilidade divina de se reverter essa situação, passa. Não era, irmão, pelo que ele ia passar na cruz. Não era pelas chicotadas que ele ia sofrer. Não era aqueles espinhos entrando na cabeça dele, perfurando o crânio dele, não. Não era chicotadas em suas costas, mutilando o seu corpo, não. Não era aqueles cravos entrando nas suas mãos. E não era isso, não. Era não. O que ele estava percebendo, o que sabia que ia acontecer, é que quando ele chegasse na cruz, o pecado da humanidade estaria sobre ele. Os pecados que eu vou cometer amanhã já estavam nele. E quando ele recebesse esse pecado, ele ia pela primeira vez, desde a eternidade, se separar de Deus. Ele ia ter a sensação que Adão teve. A sensação que você talvez não entenda o que é essa separação do seu Espírito de Deus. Ele ia sentir. Você não sabe o que é isso porque você nunca foi perfeito completamente em Deus. Mas Jesus, ele era Deus, ele estava com Deus. Ele ia se separar de Deus. É tanto que quando ele pede para que passe, e Deus diz que deve permanecer, e ele disse, então seja feita a tua vontade. Quando ele está na cruz, quando ele está naquele momento de agonia, há um momento em que o pecado realmente vem sobre ele, ele grita. A Bíblia diz que ele, como uma ovelha, não gritou em momento algum. Ele não questionou os cravos em suas mãos. Ele não questionou a coroa de cruz na sua cabeça. E que aqueles soldados romanos pegavam a cana e batiam na sua cabeça com a coroa, causando mais estrago, mais dano. Ele não questionou as chicotadas, nem gritou por elas. Ele trincou os dentes e suportou por mim e por você. Mas quando o pecado veio sobre ele, Deus meu, por que me desamparaste? Veja um Cristo totalmente humano, sentindo a separação, sentindo a morte do seu próprio espírito, da separação de Deus. Esse foi o clamor dele. Deus meu, por que me desamparaste? No momento que o pecado vem sobre ele, Deus se separa de Jesus por causa do pecado. E as mesmas dores que você possa sentir na sua vida, ele também sentiu, inclusive o pecado, inclusive a separação de Deus. Ele ama a humanidade porque ele sabe exatamente as fraquezas da humanidade, e ele sentiu no seu próprio corpo todas as fraquezas da humanidade, inclusive a separação de Deus. Amém? Por que ele fez isso? Para ele poder agora dar vida a você, ele transformar a sua vida, ele limpar o seu pecado, ele mudar a sua natureza e dizer assim, olha, você não vai ser mais o mesmo, eu vou te limpar. A minha vida em você vai purificar a sua vida. Eu vou arrancar o pecado em você, e você vai ser uma nova criatura. Você vai nascer de novo. O seu espírito agora tem a mesma natureza de Deus. A sua vida agora, a sua vida em Deus é ser nova criatura, ser uma nova criatura. Não ser mais a velha criatura, a nova criatura te coloca na posição de ser igual a Deus. Em espírito você tem a mesma natureza. E isso retornou aquilo que Adão tinha, ele perdeu. Jesus conquistou para você novamente.